Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe e dessa vez análise pós-jogo de Santos 2, Botafogo 0 pela terceira fase da Copa do Brasil. Resultado muito importante, como vocês viram na arte do vídeo, um resultado que praticamente encaminha a classificação do Santos para as oitavas de final da competição. Coloquei na arte do vídeo a expressão um pé nas oitavas, porque eu acho que com esse 2-0 apenas uma tragédia tira o Santos da próxima fase da Copa do Brasil. O Santos então fica um passo mais próximo de pegar uma boa grana, 3,3 milhões, que é o que a CBF paga para quem chega nas oitavas de final. Eu vim aqui contando um bastidor para vocês, né? Gravando o vídeo agora por volta das 11 horas da noite, um pouco tarde, voltando do trabalho, quase uma hora até chegar em casa, fiquei pensando em pontos positivos e pontos negativos para abordar aqui com vocês, porque eu acho que a gente não pode ser aquela pessoa extremamente pessimista quando perde, né, terra arrasada quando perde, mas também não acho correto com o torcedor que quando vence um jogo dessa natureza, como hoje, vem aqui rasgar um monte de elogios como se tivesse sido a atuação mais vistosa. Mas eu vi sim pontos positivos que eu vou destacar, mas vi também algumas coisas que me preocuparam e eu queria falar aqui com vocês. A primeira coisa positiva, claro, como eu já falei na introdução do vídeo, muito importante vencer fora de casa num torneio com jogos de ida e volta, né? É muito importante quando, mesmo quando você tem a oportunidade de decidir dentro de casa, você começa o jogo, começa o confronto, né, vencendo fora de casa por mais de um gol de diferença. Significa que o Santos, para cair fora da Copa do Brasil, vai precisar perder por mais de 2 gols de diferença dentro da Vila. Então acho que apenas uma hecatombe, uma tragédia total tira o Santos da Copa do Brasil. Então vencer fora de casa sempre é bom, num torneio eliminatório melhor ainda. Segunda questão importante, eu acho que quando cabe a crítica, eu me sinto muito à vontade para criticar, porque eu vejo todos os jogos do Santos, procuro sempre identificar padrões, né, para tentar ver o que tem mudado, o que não tem mudado. Contra o Blooming, o principal erro do Odair, na minha opinião, foi ter escalado 2 jogadores que não são pontas como pontas, o Ivonei na ponta esquerda, o Lucas Lima na ponta direita, e hoje ele faz uma simples troca de posicionamento, uma simples troca tática, que para mim deu muito resultado, que é a seguinte: o Lucas Lima sai da ponta direita e atua assim centralizado. Vendo o jogo pela TV, às vezes é um pouco difícil notar esse tipo de mudança. É melhor quando a gente está no estádio, tem aquela visão mais ampla, mais panorâmica do campo. Mas deu para ver sim que o Lucas Lima atuou como um meia central, enquanto o Barbosa vai pela ponta direita. E eu queria aproveitar para fazer um elogio para o Barbosa, né? Eu até gosto de vê-lo jogando como um segundo atacante. Pela finalização, pela altura, acho que ele contribui no jogo aéreo também, mas ele desempenha um papel tático muito importante. É muito interessante como ele é esforçado, como ele se dedica, como ele corre, como ele dá carrinho. É um jogador que nunca vai poder ser acusado de falta de vontade. E hoje ele ajudou lá atrás, jogou à frente do Natan, auxiliando defensivamente e foi coroado com um belíssimo passe ali para o Marcos Leonardo, aquele lançamento que o juiz dá pênalti e o Marcos Leonardo converte no segundo gol do Santos. Terceiro ponto positivo que eu queria falar para vocês é como a partida de hoje ela coroa a excelente fase do Dodge. Para mim, hoje, mais uma vez, o melhor em campo do Santos, com uma certa folga. Ele cria jogadas, ele começa jogadas, ele pisa na área, é o motorzinho, já falei isso em vários vídeos, dá um espetacular passe para o Lucas Lima, que acaba não contando como assistência, né, já que o Lucas Lima, o goleiro, defende a primeira finalização, mas o Dodge é um jogador fenomenal, a melhor contratação do Santos para 2023 e inclusive talvez seja uma das melhores do Santos nos últimos anos. É um jogador que está presente em vários setores do campo e que eu acho que inclusive ali, considerando apenas os volantes, joga sozinho, joga sobrecarregado, mas eu vou deixar para falar do Camacho, que é o parceiro do Dodge, um pouco mais para frente. Mas é muito importante, muito impactante a partida do Dodge, gostei muito da partida dele e eu acho que sim, é o melhor jogador do Santos na temporada de 2023. Outro ponto positivo, vou juntar 2 em 1 aqui bem rapidamente. O Santos não fez a partida mais vistosa, não teve o maior volume de jogo que a gente já viu, mas nas poucas chances que criou, se eu não me engano, as estatísticas oficiais foram 4 chutes a gol, né, 4 ou 5, o Santos fez 2 gols. Então se você considerar ali que teve uma do Lucas Lima que o goleiro defendeu, enfim, que vai na meta, o Santos foi efetivo. Não chegou muito, mas quando chegou teve condição, teve capacidade para definir o jogo.
E outra coisa muito positiva que eu gostaria de destacar é como o David entrou com muita personalidade. Ele é um jogador muito talentoso, faz muitos gols nas categorias de base, entrou pouco, é verdade, não participou tanto, mas quase faz um golaço de fora da área, o goleiro dá um tapinha na bola, a bola tinha endereço. Legal ver como o garoto entrou solto, né? A gente leva em consideração, claro, o nível do adversário, mas uma estreia de bastante personalidade nos profissionais e acho que isso vale também como um ponto positivo. Entrando agora no ponto negativo, para o vídeo não ficar muito extenso, acho que a principal coisa que eu já queria começar falando do Camacho é o destaque número 1 da parte negativa. Eu sinceramente não entendo a insistência do Odair com esse jogador. Camacho errou diversos passes, inclusive alguns muito bobos. Ele erra na saída de bola. Acho que a escalação dele, inclusive, está errada, não apenas pela manutenção dele no time titular. Eu acho que ele deveria, já que ele vai jogar como primeiro volante. Porque eu acho que jogando o Camacho um pouco mais adiantado, o Odair acaba sobrecarregando o Dodge, que é o responsável por fazer a saída de bola, mas também é um jogador que tem que concluir a jogada lá na frente, armar lá na frente e pisar na área. Porque o Camacho não tem essa capacidade. Então eu acho que isso acaba sobrecarregando o Dodge defensiva, mas também ofensivamente. E aí, mais uma atuação muito ruim do Camacho, que é coroada ali, o último lance dele é aquele elástico completamente sem sentido na ponta esquerda do ataque do Santos, mas uma partida muito ruim do Camacho. Outra coisa que eu não gostei muito foi dos chutões do Santos, né? Eu acho que eu levantei aqui os dados da partida. O Santos tentou 50 lançamentos, né? Alguns casos são sim lançamentos mal sucedidos, mas outros casos o Santos simplesmente se livra da bola. Foram 50 lançamentos, o Santos acertou apenas 15, ou seja, dá aproximadamente um terço, um aproveitamento muito baixo, cerca de 30%. E falando de lançamento, chutão, na minha cabeça automaticamente vem o Messias. Defensivamente eu até achei o Messias seguro, mas também levantei as estatísticas aqui só para vocês terem uma ideia. No primeiro tempo ele tentou 5 lançamentos, acertou apenas um, ou seja, 20% de aproveitamento. No segundo tempo ele tenta menos, e o que me leva a crer, e eu espero que o Odair tenha dado um toque nele e tenha falado, filho, dá uma segurada, tá demais esse chutão. Mas ainda assim ele tenta mais 2 lançamentos, acerta um e erra um, ou seja, termina com 2 acertos em 7 tentativas. Acho que isso é uma coisa que vem se repetindo ao longo das partidas. O Maicon era muito marcado por esse chutão para frente. Acho que isso é muito ruim porque a bola acaba não passando pelo meio de campo do Santos e são chutões completamente infrutíferos, né? Porque você acaba tendo apenas o Marcos Leonardo lá na frente isolado, brigando com os zagueiros que estão vendo a bola vir de frente para testar. Então acho que é uma jogada que ela é infértil, ela não leva a lugar nenhum. Outra questão que eu queria explorar aqui com vocês bem rapidamente é a seguinte. Nos outros trabalhos que o Odair fez dentro do Brasil, ele costumava sim ter um trabalho sólido, mais defensivo, né? Defensivamente um pouco mais sólido. E eu não acho de todo ruim que o Santos jogue no contra-ataque, que tenha uma postura um pouco mais defensiva, uma postura um pouco mais reativa. A torcida fala muito de DNA ofensivo, mas o torcedor que acompanha o Santos já há muito tempo, sobretudo nessa fase mais ruim que o Santos vem enfrentando nos últimos anos, há de concordar comigo que o Santos não tem um material humano tão qualificado para propor jogo 100% do tempo. Então eu não acho de todo ruim que o Odair coloque um time um pouco mais resguardado, um pouco mais postado defensivamente para que saia no contra-ataque. Mas qual que é a questão que para mim é até um pouco paradoxal? É a seguinte, ok, vamos postar o time na defesa para sair no contra-ataque. A grande questão é que, com os jogadores que o Odair escalou hoje, e eu até acho que ele escalou bem o time de hoje, ele não tem jogadores de velocidade para jogar no contra-ataque. O Daniel Ruiz, pela ponta esquerda, é um meia mais cadenciado, é um jogador de passe, não é um jogador de explosão. E o Barbosa, na outra ponta, também. Ele tem as passadas largas, mas não é um jogador muito rápido. E como esses dois jogadores eles receberam a atribuição de voltar para defender, muitas vezes ao longo do jogo o Santos estava com 9 jogadores defendendo atrás da linha da bola. Em alguns casos até o Marcos Leonardo voltou, então o Santos tinha os 10 defendendo. Eles ficam muito recuados e tem uma distância muito grande para percorrer. Você acaba sendo muito difícil estruturar um contra-ataque estando tão longe do campo de defesa. Então precisa, na minha opinião, ajustar um pouco essa questão do quão recuado vai ficar o time. E a segunda questão
é justamente essa, que o Santos fica muito recuado e acaba chamando excessivamente o time para o seu campo de ataque. O segundo tempo o Santos não jogou, o Santos não voltou do vestiário. Se o Botafogo fosse um pouco mais qualificado, o Santos poderia ter tomado um gol. Basta lembrar que o Natan salva uma bola em cima da linha. Essa questão do contra-ataque, ela muda um pouco quando o Odair acertadamente, então ele acerta mais uma vez, né? Esse ponto fica aqui mais um elogio para o Odair, quando ele faz as trocas. Ele traz o Miguelito e o Ângelo, que são jogadores um pouco mais rápidos. Então aí o Santos ganha um pouco mais de condição de contra-atacar. Então acho que o que deve ficar de reflexão para o Odair é a seguinte: bom, quando eu tiver outros jogadores um pouco mais velozes, o próprio Ângelo, existe a possibilidade do Soteldo ser relacionado para o jogo contra o Grêmio, então é mais uma opção de velocidade. Quando tiver jogadores com essa característica, ter um contra-ataque engatilhado me parece uma boa. Mas quando você tem jogadores um pouco mais pesados, ou melhor, um pouco não tão velozes, acho que ele precisa dosar um pouco essa questão do recuo do time. Mas no mais, eu acho que fica aqui como principal coisa, né? Um vídeo mais leve hoje, finalmente, ninguém aguenta só vídeo de crítica e burdoada no técnico e no time. O que fica de bom é essa questão. Jogamos fora de casa, vencemos. Se eu não me engano, dos últimos 10 jogos, o Santos perdeu apenas 2. Claro, tem muitos empates, né? Perdeu para o Palmeiras e para o São Paulo nos clássicos, mas pelo menos hoje vence um jogo fora de casa, coisa que o Santos não fez no Campeonato Paulista. E apesar de alguns dizerem, mas venceu o Botafogo, que é um time que até ontem jogava a Série C. É verdade, mas no Campeonato Paulista o Santos também pegou times de Série C, Série B, times até que não tem divisão nacional, como é o caso do Água Santa, e não venceu. Basta lembrar que não vencemos o Guarani, não vencemos o Água Santa, não vencemos o São Bernardo, não vencemos a Ferroviária, enfim, pelo menos hoje venceu. Não teve um volume muito grande de jogo, mas quando chegou foi eficiente, ganhou. Então, os ajustes, essa questão do contra-ataque, do nível de recuo do Santos ao longo das partidas, eu acho sim também que é muito importante que o Odair corrija essa insistência pelos lançamentos, porque todos os jogos, quando a gente vai olhar as estatísticas, o aproveitamento do Santos na bola longa é muito ruim e você acaba queimando a bola, dando a bola para o seu adversário. Mas é isso. Diga aqui nos comentários, quero ouvir o que você tem a dizer, diga aqui nos comentários o que você achou do vídeo de hoje, se você concorda com a minha análise, se você destaca algum ponto, se você gostou de algum jogador que eu não citei aqui. Diga também o que você espera para a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. O Santos estreia no domingo às 6h30 da tarde contra o Grêmio, jogando fora de casa. O jogo não vai ser no estádio do Grêmio, vai ser no Alfredo Jaconi, porque o Grêmio também tem uma questão de punição, perdeu o mando no seu campo. Mas o Santos estreia no Brasileirão fora de casa. Vamos ver como o Odair prepara o time para essa estreia no Campeonato Brasileiro. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você receba esse e tantos outros vídeos assim que eles forem postados. Deixe um like também, que é muito importante para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, é de graça, compartilhe esse vídeo com seu amigo, com seu familiar, manda nos grupos de WhatsApp, manda nos grupos de Telegram, eu conto com a sua audiência, conto com o seu compartilhamento para que informações, conteúdo sobre o Santos chegue para o maior número de pessoas e eu conto com o seu engajamento para crescer cada vez mais com o canal. Tá certo? Vamos rumo aos 1000 inscritos e eu conto com a sua audiência, com o seu compartilhamento para crescer cada vez mais. Nos vemos no próximo vídeo, obrigado a todos pelo carinho, pelo feedback, pelos comentários. Então, nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.